Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala de Imprensa. Para a compreensão de todos os públicos, eu vou me autodescrever. Eu sou Mariana Rocha, jornalista, mulher, branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos claros de corte médio. Hoje uso um vestido nas cores preta, rosa e branca, com uma saia plissada abaixo do joelho. E estou aqui hoje para falar do Histórias daqui, é um programa nosso aqui da casa. E olha só, a história de um povo também se conta fora dos livros didáticos. Ela está nas ruas, nos prédios, nas memórias, nas crenças e até nos silêncios da cidade. No Sala de Imprensa, nós vamos conversar com quem transforma o passado do Amazonas em narrativa audiovisual e leva essas histórias até você. Está começando mais uma edição do Sala de Imprensa. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa entrevistada é a Yasmin Siqueira, jornalista e apresentadora do programa Histórias daqui. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho do nosso programa Histórias daqui. Tem muita coisa interessante que muita gente aí de casa não sabia sobre a história do nosso Amazonas e a gente vai descobrir juntos agora com a Yasmin. Vou começar com o primeiro episódio, Bombardeio de Manaus. Olha só. Como foi a ideia desse primeiro episódio? Bom, Bombardeio de Manaus Que bombardeio foi esse, Yasmin? Até eu fiquei curiosa. Bom, Mari, primeiramente, eu estava conversando com o nosso coordenador da TV Aleana, o Saulo Borges, que tem muito conhecimento, né, dessas histórias que a gente nem imagina. Aí, nessas conversas, ele me contou, olha, seria interessante falar do Bombardeio de Manaus. Aí na hora eu fiquei, Bombardeio de Manaus, isso aconteceu? Aí essa surpresa que eu senti, eu queria que as pessoas também sentissem, né? Porque eu imaginei que outras pessoas da minha idade, ou até pessoas mais velhas mesmo, não conhecessem essa história. E de fato, o Bombardeio de Manaus aconteceu em 1910, aqui. Era uma disputa política, atingiu diversos prédios, uma disputa política com o governo e tropas da Marinha. E é uma história muito interessante porque até hoje existem marcas, né? Marcas na cidade de Manaus. Caramba, olha, eu vou atrás dessas marcas. Vamos falar então o que mais te surpreendeu nessa história, que eu tenho certeza que surpreendeu muita gente de casa também, né? O mais surpreendente dessa história, assim, para mim, foi descobrir que o Bombardeio de Manaus também fez vítimas fatais. Entre eles um arquiteto italiano que vivia aqui em 1910 e estava ali simplesmente tomando um café numa cafeteria do centro quando o bombardeio começou e ele foi atingido. Além disso, também uma criança de 12 anos foi atingida pelas bombas, pelo ataque da Marinha, e essas pessoas estão até hoje, né, no cemitério São João Batista, assim também como vítimas militares, né, policiais militares que estiveram nesse conflito. Até hoje o cemitério São João Batista, que foi onde nós gravamos, né, parte do episódio, e eles estão lá. A gente encontra essas marcas lá no São João Batista, é isso? Não, no São João Batista a gente encontra os túmulos das vítimas. E você falou de marcas, né? Onde que a gente encontra essas marcas até hoje? São marcas, que tipos de marcas, enfim? Tá, essas marcas a gente encontrou lá no Mercado Adolfo Lisboa. Olha só. Na parte do teto, né? Naquela parte bem por trás do Adolfo Lisboa. São marcas de bombas, de balas, bombas, balas, e são marcas assim que ficaram, né, ao longo da história, apesar das diversas reformas que aconteceram no Mercado Adolfo Lisboa, mas o Amazonas decidiu preservar, né, essas marcas para a gente lembrar, né, da história. E às vezes a gente está lá passando pelo Mercado Adolfo Lisboa e a gente nem imagina como surgiu aquilo dali, né? Por que tem aqueles buracos no teto? Passa despercebido. Inclusive por mim, né, que sempre frequentava lá o Mercadão, olhava assim, uns buracos, mas por que tem isso ali, né? Uhum. Enfim, muito interessante. Mas tem descobrir toda uma história por trás disso, né? Qual era o grande objetivo desse bombardeio, hein, Yasmin? Tá, esse bombardeio foi uma tentativa de golpe político mesmo. Na época, o governador Antônio Bittencourt
né, sofreu uma tentativa de golpe do vice, que era o Sá Peixoto, que tentou tirar ele, colhendo assinatura da época do que era o parlamento, né, na época. E nessa tentativa a Marinha ficou do lado do Sá Peixoto e com isso houve esse conflito, né, conflito armado de fato, onde a Marinha atacou a polícia militar, enfim, que estava ao lado do governador, né? E tudo isso se desencadeou num conflito armado, bombas, tiros e toda a destruição que atingiu tanto o Hospital Beneficência Portuguesa quanto o próprio Mercadão Adolfo Lisboa, que é um dos únicos que guarda a marca, né, do conflito de fato até hoje. E assim, diversos pontos de Manaus foram atingidos, inclusive até o Teatro Amazonas, né? Que apesar de não ter marcas, mas também foi um dos locais atingidos. Eu fiquei surpresa com as marcas que são preservadas até hoje, desse conflito existente há tantos anos, né? E eu queria saber qual foi a reação do público nesse primeiro episódio, né? Porque é de fato surpreendente, ainda há os túmulos lá no cemitério São João Batista, que é um dos mais tradicionais da nossa cidade, e ainda há as marcas num dos cartões postais da nossa cidade, muito frequentado, que é o Adolfo Lisboa. Toda vez que eu for passar por lá, eu acredito que você aí de casa também vai querer ver essas marcas. Qual foi a reação, hein, Yasmin? Tá, como a escolha desse primeiro episódio foi para chocar mesmo as pessoas, né? Chocou, que não conheciam um bombardeio de Manaus. Então, quando esse episódio foi ao ar, nas redes sociais, começamos a receber alguns comentários, as pessoas: eu quero saber mais dessa história, onde eu posso assistir por completo? Aí a gente indicava: olha, já tá disponível no YouTube, né, da Assembleia Legislativa, você pode assistir na íntegra, porque a gente foi divulgando nas nossas redes sociais mesmo, né, pequenos trechos do episódio, e isso foi aguçando a curiosidade das pessoas, e era exatamente esse impacto que eu queria, né, trazendo esse episódio, colocando ele para ser o primeiro do programa, né, Histórias Daqui. Então, é isso, eu queria engajar as pessoas na história de Manaus, na história do Amazonas, nesses fatos curiosos, e vem muito mais por aí. Olha, vem muito mais com certeza, mas tiveram outros episódios depois desse bombardeio, né? Desse frisson do bombardeio. A Yasmin e a equipe foram para uma pauta mais light, digamos assim, mais leve, mas também cheia de histórias para contar, que muita gente passa ali pelo Largo São Sebastião e vê a igreja de São Sebastião, que é um dos cartões postais da nossa cidade, e não imagina quanta história tem lá dentro, né, Yasmin? A igreja não foi escolhida à toa, né? Sim, sim. Esse episódio da igreja São Sebastião nasceu de um senso de querer ajudar, né? Porque quando a gente soube que a igreja estava passando por essa situação, de ver que a estrutura estava comprometida, a estrutura da torre, né? E a gente, sabendo que já houve outras estruturas parecidas no Brasil, de outras igrejas, acontecendo tragédias mesmo, desabando, aí a gente quis ir até lá, ver como é que estava o local, né, e falar um pouco disso, falar da campanha que inclusive eles têm para arrecadar fundos para a igreja, né, para tentar reconstruir o local. E assim, bizarro entrar lá dentro e ver como que tá, né, hoje em dia. É isso que eu ia falar para vocês, uma curiosidade, vou contar uma coisa para vocês. A Yasmin subiu a torre, acreditem, ela subiu. Como é que foi isso? O que você encontrou lá dentro? Quais foram as dificuldades e desafios? Quando a gente chegou lá, nós fomos recebidos pelo Frei, né, o Frei Paulo Xavier. Ele contou bastante da história da igreja pra gente. E foi assim, muito tocante. Eu acho que até quem não é religioso entrando lá e vendo aquela situação causa assim uma tristeza, sabe? E na parte da torre, subindo lá, eu pensei que eu nem ia subir, né? Porque eu vi aquilo ali as rachaduras. Mas aí eu fui eu, meu cinegrafista, meu produtor. É o espírito de repórter, aventureiro. Nós fomos lá, subimos as escadas, morrendo de medo, mas chegando lá em cima, vendo, né, o largo, vendo o teatro pelas janelas, ao lado do sino da igreja, foi muito interessante. E deu mais vontade ainda de
de trazer essa visibilidade, né, para a causa de reconstrução da torre, da igreja, para não deixar chegar no pior, né? Isso mudou a forma... Antes eu quero agradecer ao Frei Paulo, né, que recebeu a nossa equipe. O Frei Paulo é um querido amigo meu pessoal, também fez o batizado do meu filho, um amigo da nossa família. E eu queria saber se esse episódio mudou a forma como você e a equipe enxergavam a igreja de São Sebastião. Com certeza, Mari. Como eu disse, né, entrar dentro da igreja, até para quem não é religioso como eu, causa um impacto, né? Causa um impacto ver que algo tão bonito, né? Algo que é um patrimônio da nossa cidade pode acabar se destruindo, né? Então, quando eu passo pelo Largo São Sebastião, eu sempre olho para a igreja, poxa, tomara que dê tudo certo, né? Que as doações, que a reconstrução seja de fato, né? Aconteça, né? Aconteça de fato. E é isso, sabe? É um sentimento assim de querer ajudar, né? Trazer visibilidade para esse assunto. O episódio 3 me marcou muito do Histórias daqui, que muita gente... Você conhece o bairro Santa Etelvina, lá na zona norte de Manaus? Muita gente mora lá e não sabe a história. Você é devoto de Santa Etelvina? Você conhece a história de Santa Etelvina? A Yasmin, junto com a equipe dela, mostrou pra gente essa história. E olha, gente, a gente vai começar falando da construção desse episódio, né? Como que foi escolher esse episódio para contar a história de Santa Etelvina, que é interessantíssima, principalmente para o Amazonas, né? Mari, esse episódio foi o último que foi ao ar, né, recentemente, e ele nasceu também de uma conversa com o nosso coordenador, Saulo Borges, que contou, tu conhece a história da santa que não é santa? Aí eu, como assim? Aí ele contou um pouquinho sobre Santa Etelvina, né, que foi uma moça que viveu aqui lá no período de 1910 e contou, né, que essa moça nunca foi canonizada pela Igreja Católica, mas que ainda assim ela tinha muitos fiéis, muitos devotos. E aí surgiu essa curiosidade, por que ela não foi canonizada, né? E mesmo assim é considerada como santa popular. E aí nós fomos atrás, um processo de muita pesquisa, né? Fomos até o bairro de Santa Etelvina para descobrir mais, né? E ir mais a fundo nessa história. Vocês foram até o local onde foi enterrada Santa Etelvina, é um local, como é que está esse local? Onde fica esse local? O corpo dela está lá? Conta essas curiosidades pra gente. Esse foi o momento mais marcante para mim da construção de todo o episódio, porque estar lá no local onde aconteceu o crime, né, que foi um feminicídio quando ainda nem existia esse termo feminicídio, né? E chegar lá no túmulo original de Santa Etelvina, que fica dentro da mata, lá dentro do bairro Santa Etelvina, é um clima assim muito pesado, sabe? De entrar lá, a gente foi até lá, gravou os detalhes do túmulo original e de fato um clima muito pesado, Mari. Dá uma aflição, né? Dá uma palpitação, né? Houve muita reação do público também nesse episódio? Sim, porque as pessoas, assim, o bairro de Santa Etelvina, né, a gente só ouve o nome do bairro, mas geralmente não pesquisa, não chega a pesquisar por que o nome do bairro é esse. Exatamente. Né? Então é bem interessante. Ela teve uma grande importância aqui para o nosso estado, uma grande importância porque existe o túmulo original dela, mas fora isso também existe o mausoléu, né, que foi construído lá no cemitério São João Batista só para ela, né, só para que os devotos fossem até lá, que até hoje é muito movimentado, vão lá deixar velas, fazer suas orações, né, deixar cadernos, que ela inclusive é conhecida como a Santa dos Estudantes, né, por se tratar de uma jovem. Interessante. E é isso. Que coisa boa, né? São muitas histórias interessantes e vem muito mais episódios por aí, viu, gente? Yasmin, eu quero agradecer a sua participação aqui no Sala de Imprensa para contar coisas interessantes da história do nosso estado, que eu tenho certeza que você de casa, muita gente
não sabia, né? Muito obrigada, viu, Yasmin? Obrigada, Maria, eu que agradeço. É isso, gente. São histórias que atravessam o tempo, que revelam o presente, ajudam a gente a entender quem somos. O Sala de Imprensa de hoje fica por aqui, mas o convite continua. Olha, todos esses episódios você acompanha a programação na TV Leã e também descobre os bastidores de quem faz a comunicação pública chegar até você. No canal no YouTube você pode rever as histórias daqui. Você acompanha todos os episódios desse programa na íntegra, lá tem uma playlist especial do programa. Você vai acessar youtube.com/assembleiaam. Curte lá, se inscreve também. Esse programa também está disponível, viu, por lá. Você curtiu essa edição? Então, deixa aí seu like. Muito obrigada aí pela sua participação no Sala de Imprensa, pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!